Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Daniela Zago. Ela é doutora em Direito e uma pessoa muito vinculada ao tema da sustentabilidade, do meio ambiente e dos desafios do controle externo sobre esses temas. Doutora Daniela, uma satisfação tê-la no nosso programa. Eu quero de início lhe dizer que estava lendo a sua tese de doutorado em Direito, que trata do tema do controle da sustentabilidade pelos tribunais de contas, e me chamou a atenção que logo a epígrafe da sua tese é alguns versos de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou me permitir a ler esses versos. O rio é doce? Pergunta ele. A vale amarga? Ai, antes fosse mais leve a carga, entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Drummond foi um pouco profético aqui. A sua avaliação é essa também, doutora Daniela? Bom, minhas saudações a todos que nos prestigiam. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do nosso ilustre entrevistador. O Marcos Rolim sabe que lhe admiro de longa data, desde quando era legislador, e eu acadêmica em Direito em Santa Maria, pesquisadora em Direitos Humanos, então, por óbvio, nossas temáticas de pesquisa se relacionam bastante. Eu, inicialmente, gostaria de fazer uma ressalva que as minhas manifestações serão mais como pesquisadora deste tema, que tem por objeto de pesquisa a atuação dos tribunais de contas na efetivação de direitos fundamentais e direitos humanos já há algumas décadas. Então, a minha fala é mais como pesquisadora do que como julgadora do Tribunal de Contas. Também minhas manifestações são relacionadas a conclusões ao longo desses anos de pesquisa e não se refere especificamente a administradores. Exatamente, Rolim referiu o tema, o poema referido na minha tese de doutorado, que foi finalizada justamente na época que aconteceu aquele acidente de barragens em Minas Gerais, que depois, infelizmente, acabou se repetindo e realmente parecia uma profecia esse poema. Mesmo nesta temática específica de barragens, temos atuações do Tribunal de Contas da União, já que esse tema foi referido pelo Rolim, fazendo uma pesquisa e um levantamento de como esse item vinha sendo não cuidado pelos estados, enfim, e municípios. Então, a nossa abordagem aqui, e mais cedo, em um evento que tivemos sobre tribunais de contas e o meio ambiente, são temáticas relacionadas à sustentabilidade. Quando eu refiro o controle de sustentabilidade que foi referido na tese que pesquisei sobre o tema, estamos mencionando um aspecto num sentido mais genérico, ou seja, englobando as várias dimensões da sustentabilidade, tanto a dimensão ambiental, que é a primeira que vem à mente, né, a dimensão ambiental e ecológica, também referimos às outras dimensões, ou seja, a dimensão social, dimensão econômica, e o Tribunal de Contas tem uma atuação forte também na dimensão fiscal e financeira. Todavia, mais recentemente, o propósito deste evento que fizemos e dessa nossa conversa aqui é salientar a possibilidade que às vezes não é muito conhecida pelo grande público
e às vezes até por alguns pesquisadores, das possibilidades de atuação dos tribunais de contas também diretamente na tutela do meio ambiente natural, ou seja, relacionado a essa dimensão específica da sustentabilidade, a dimensão ecológica ou dimensão ambiental. Então, a atuação do Tribunal de Contas tem uma forte conexão, mais recentemente, com o que temos falado, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí poderia citar uma série de exemplos, mas irei referir inicialmente o Objetivo 2, em razão de um levantamento recente realizado pelo Tribunal de Contas da União, relacionado, então, à agricultura sustentável, à questão de segurança alimentar, a questão da utilização de agrotóxicos. Aparentemente, parece uma temática que não teria relação com pandemias, por exemplo, mas ela está fortemente ligada, inclusive, com a pandemia que estamos sofrendo neste momento, porque uma das teses, enfim, diretrizes, é que essa pandemia poderia ter tido origem na questão do consumo de animais selvagens. Então, assim, ó, é apenas um exemplo de que todos esses 17 objetivos de sustentabilidade, mesmo quando eles têm relação direta ao meio ambiente ou às vezes relacionados a questões mais à dimensão social, eles têm uma forte conexão com o meio ambiente e essa dimensão ambiental. E por que é importante esse debate, mais uma vez, neste momento? Alguns poderiam pensar, bom, mas agora nesse momento de deficiência financeira, econômica, com tantas demandas, como que a gente vai se preocupar com essas questões ambientais? Todavia, essa crise sanitária que estamos sofrendo neste momento, assim como, consequentemente, a crise econômica, crise fiscal e financeira que teremos por um período mais longo, elas felizmente, são cíclicas, ou seja, vai passar, como a gente tem assistido, e tem que ter esse otimismo. Todavia, a crise ambiental não, ela é uma crise bastante grave, bastante severa, e que talvez seja uma crise definitiva, ou seja, que venha para ficar. Ela tem, então, uma característica de universal, e agora, com a pandemia, a gente percebe como os problemas e as questões são transterritoriais. A pandemia serve para a gente perceber que problemas, por exemplo, não só de saúde, ambientais, de um local bastante distante, eles poderá estar aqui próximo de nós, como também tem uma característica de transtemporal e irreversível se medidas não forem adotadas urgentemente por todos nós, porque afinal não temos um planeta B. Então, essas profecias não só dos poetas, mas além de profecias, temos pesquisas que preocupantemente não têm sido levadas a sério, e é importante essa aproximação da academia com as instituições, não só os tribunais de contas, mas também, enfim, Ministério Público, também várias outras atuações, advogados públicos, pesquisadores relacionados a outras áreas, não só do direito, são muito bem-vindos nesse momento em que há uma necessidade de relembrarmos a nossa atuação. O estudo, o controle de sustentabilidade pelos tribunais de contas, ele, na realidade, ele propõe isso, algumas possibilidades de atuação dessas cortes de contas. Uma primeira possibilidade seria uma atuação como os tribunais de contas como administradores, ou seja, administradores exemplares no sentido de ter em mente várias diretrizes ambientais no seu dia a dia, enfim,
com utilização de energias renováveis, licitações, compras sustentáveis e uma série de outras diretrizes. Eu super recomendo que visitem a página do Tribunal de Contas também no YouTube e que percebam esse debate, a apresentação realizada por colegas do Tribunal de Contas da União, que está bastante evoluído nessas questões. Então, além dessa atuação como um administrador ecológico, ou seja, preocupado com o meio ambiente, o Tribunal de Contas tem também um papel bastante importante como indutor de gestão sustentável. Indutor em que sentido? Ou seja, mediante esse necessário diálogo e, num primeiro momento, consensual, com todos os administradores, com todos os seus jurisdicionados. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, um importante diálogo com os 497 municípios, legislativos, administração indireta, de maneira que cada um avalie como irá cumprir todos esses deveres constitucionais de tutela ao meio ambiente. A nossa Constituição Federal, no artigo 225, estabelece vários deveres que não são apenas deveres da União, mas também deveres dos estados, dos municípios e da própria sociedade. Então, é chegado o momento de cada instituição, de cada cidadão avaliar as possibilidades de atuação nessas perspectivas ambientais. Conjuntamente, além dessa atuação pedagógica, e quando eu digo atuação pedagógica, Rolim, não é no sentido de que o Tribunal de Contas irá dar aula, enfim, proferir palestras, não, é no sentido de diálogo mesmo, de também aprender com as demais instituições. Por exemplo, num aspecto nacional, eu poderia citar vários outros exemplos de advogados públicos, mas, por exemplo, a AGU tem uma atuação bastante importante e relevante, assim, tem inclusive um guia de compras e licitações sustentáveis, e há um diálogo bastante forte da AGU e o Tribunal de Contas da União, por exemplo. Diálogo que seria importante que os estados tivessem mais com suas procuradorias do estado, também com procuradores municipais. No município de Porto Alegre, temos equipes que pesquisam bastante sobre essa temática, então, esse diálogo é bastante interessante também para os tribunais de contas. Quando eu falo papel pedagógico, é nesse sentido de diálogo, ensinar e aprender. Além, então, deste momento... Sim? Desculpa interromper, mas só para precisar essa informação que me parece bastante importante. Licitação sustentável. Como é que nós podemos explicar para o nosso público o que é uma licitação sustentável e quando ela não é sustentável? Sim, Rolim, a nossa lei de licitações teve algumas alterações ao longo do tempo e também será implementada mais recentemente uma nova lei, e todas elas, mesmo para que estamos passando neste momento, o administrador ele deverá, na seleção tanto de bens como serviços, ele deverá levar em consideração serviços e bens que tenham zelo e cuidado com o meio ambiente. Então, assim, em todas as fases, mesmo antes da licitação, os administradores, dando um exemplo, deverão avaliar a necessidade de fato deste bem, eu poderia reutilizar este bem ou serviço. Num segundo momento, quando for delimitar o bem a ser adquirido, ele deverá dar a bens e serviços ecologicamente corretos. Então, por exemplo, avaliar a certificação de eficiência energética, dentre os vários bens e serviços que serão adquiridos, serão diferentes vetores que serão avaliados. Então, desde simples aquisições pequenas, por exemplo, como papel,
reciclável, até aquisições de uma maior envergadura, por exemplo, uma obra pública. O que seria uma licitação sustentável? Para o nosso público que acompanha o programa entender exatamente o que a senhora está dizendo. Há licitações que não são sustentáveis e há licitações sustentáveis. Como a gente sabe qual é uma, qual é outra? Rolim, trata-se de um tema bastante relevante e, de certa forma, um tanto quanto complexo. Tentarei fazer uma síntese. Ou seja, o administrador público, quando ele for realizar a aquisição de um bem e um serviço, mediante determinação, inclusive legal e legislativa, há uma necessidade de averiguação, no primeiro momento, inclusive, da essencialidade da aquisição desse bem e deste produto, se não haveria possibilidade de uma reutilização, enfim, um consumo sustentável no sentido, inclusive, da própria aquisição. Num segundo momento, em sendo necessária essa aquisição, deverá ser dado primazia, ou seja, ser avaliada a possibilidade de aquisição de bens e produtos que tenham uma maior preocupação como o meio ambiente. Então, desde aquisições de bens, desde os mais simples, como, por exemplo, a aquisição pela administração pública de papéis, lápis, que seja avaliado se a madeira utilizada nesse lápis, por exemplo, não é oriunda de desmatamento, se esse bem, se o papel a ser utilizado, não, como ele foi produzido, se houve uma, enfim, reutilização. Há uma série de questões no dia a dia da administração pública que tem um poder de compra bastante grande, se formos a avaliar, que poderá fazer toda a diferença no meio ambiente. E aí, até questões assim bastante mais relevantes e de maior envergadura, como, por exemplo, a construção pública de um ente público, enfim, de uma prefeitura, de um legislativo, como que foi construído, quais são as perspectivas dessa própria construção, vai levar em consideração, por exemplo, a iluminação, tentando utilizar a iluminação não artificial, reuso de águas, são N questões, vários detalhamentos, claro que não são possíveis referirmos aqui, mas são diretrizes que cada vez mais deverão ser levadas em consideração. Essas determinações legais, elas já estão vigentes há praticamente uma década. Os tribunais de contas têm procurado conscientizar os administradores, mas ainda não passaram, digamos, a puni-los pela não utilização de licitações e compras sustentáveis, mas até porque havia necessidade de um tempo para que o mercado se preparasse, porque no momento que a gente determina essa limitação de que o produto e esse bem e serviço seja sustentável, há uma restrição no mercado. Então, no primeiro momento, havia até um questionamento e um receio do próprio administrador em fazer essa compra, de que ele não estava cerceando a competitividade, que é algo também que a gente tem que cuidar nas licitações. Mas agora, o mercado já estando mais preparado, há essa necessidade de que o administrador leve isso mais a sério e também os tribunais de contas passem a cobrar. Trata-se de uma diretriz não só do Brasil, mas é uma tendência mundial. Vários países têm, digamos assim, implementado e aumentado. A União Europeia tem, inclusive, diretrizes nesse sentido. Os tribunais de contas de lá têm fiscalizado. Na América do Sul, há países mais evoluídos e que estão levando bastante a sério, e também tribunais de contas que estão levando em consideração. O Tribunal de Contas da União tem levantamentos, tem várias auditorias que eu recomendo a leitura de todos que nos ouvem. E para os administradores que estão nos prestigiando, eu recomendo a leitura do guia da AGU, que é um guia de licitações e compras sustentáveis, onde há
minúcias e detalhamentos de tudo isso que nós estamos falando quanto aos diversos e variados bens e serviços, as cautelas que devemos ter e as possibilidades de aquisição de produtos mais, digamos, amigos do meio ambiente. Tentando resumir, seria isso. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta muito prática assim, sobre um tema que, nesse momento, preocupa muitas pessoas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Certamente preocupa também o Tribunal de Contas. E lhe pergunto mesmo porque não tenho mais informações além daquelas que estão na imprensa, né? No caso específico, por exemplo, de um projeto de mega mineração como esse que se cogita aqui próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como seria, como deveria funcionar o acompanhamento, a fiscalização do Tribunal de Contas? O que o Tribunal de Contas pode fazer especificamente no caso de um projeto dessa magnitude, eventualmente pensando talvez no princípio da precaução, que tipo de atividade o tribunal pode desempenhar nesse momento? Rolim, trata-se de um tema bastante importante e bastante relevante. Como eu referi, a atuação dos tribunais de contas, ela tem relação praticamente a todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, dessa agenda para 2030 da ONU. Essa questão mais específica, ela está relacionada ao objetivo número 7, que refere o seguinte: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, referindo-se aqui à energia renovável. O nosso Tribunal de Contas tem se preocupado com essa temática. Nós já realizamos 2 eventos especificamente quanto à eficiência energética, ou seja, quanto às possibilidades de atuação tanto do Tribunal de Contas da União como dos Tribunais de Contas estaduais e municipais nessa temática. É sabido por todos que a grande tendência, até levando em consideração a proteção do meio ambiente, é que haja uma extinção na utilização de energias fósseis. E cada vez mais procura dar primazia a energias renováveis. Então, imagina o Brasil com toda a capacidade que tem em termos de sol, enfim, capacidade também de utilização do vento, tem ampliado a utilização dessas energias renováveis, e há uma possibilidade, sim, dos tribunais de contas questionarem políticas públicas utilizadas pelas 3 esferas, ou seja, como está sendo administrada essa questão, a implementação de energias renováveis ou a utilização de energias fósseis, enfim, tudo muito bem explicado. Temos, inclusive, a atuação do Tribunal de Contas da União, que faz esse levantamento. Também barragens hidrelétricas, tem várias outras energias que são questionáveis em termos de meio ambiente nos dias de hoje e que poderão ser questionados. Claro que sempre o Tribunal de Contas deverá levar em consideração o poder de discricionariedade, digamos, do administrador, mas o administrador, quando faz as suas escolhas, ele deverá pensar não apenas em políticas públicas de momento, ou seja, mas a repercussão e o reflexo para o meio ambiente e, por consequência, para as futuras gerações. Então, há uma importância de diálogo e fundamentação na opção por energias bastante questionáveis relacionadas ao meio ambiente, tanto pelo administrador, uma importância de comunicação junto com a sociedade, que deverá participar mediante audiência pública, e também, enfim, espaço para demonstrações de pesquisas avaliando todos os reflexos. Mas há, sim, uma possibilidade de atuação. Embora, claro, deva ser respeitado o princípio da deferência. Muito bem. Eu vou acabar vou acabar o programa lhe propondo a frase de atitude, que eu deveria ter feito mais cedo, mas
tivemos pouco tempo. Quero lhe mostrar a frase de atitude que eu separei, queria um comentário breve ao finalizar o programa. Escolhi a frase do Al Gore: como seres humanos, estamos suscetíveis a confundir o sem precedentes com o improvável. Em nossa experiência cotidiana, se algo nunca ocorreu antes, assumimos que não vai acontecer no futuro. Mas as exceções podem nos matar, e a mudança climática é uma dessas exceções. A senhora concorda com o Al Gore? Sim, bastante, Rolim. O que é muito importante, assim, é essa leitura do princípio da sustentabilidade, desse dever constitucional, justamente com o princípio da prevenção e da precaução. O que acontece muitas vezes? As gerações futuras, elas não têm uma representatividade, tanto perante o legislador como, digamos, o administrador, e a importância de que instituições assumam esse papel de provedor da solidariedade intergeracional, ou seja, que estejam preocupados com os direitos dos que virão, e que há, às vezes, uma falta de previsão das consequências, e o meio ambiente, de certa forma, está dando essa resposta, está sinalizando. Esta pandemia que estamos passando é apenas um exemplo, e se não tomarmos atitudes concretas em que aquilo que antigamente dizíamos que era imprevisível, ou seja, essa questão de mudanças climáticas, derretimento das geleiras, enfim, o aumento do nível do mar, uma série de consequências que teremos já não são imprevisíveis. E é muito importante que todos nós tenhamos reflexões nesse sentido, ou seja, que façamos uma leitura desses 17 objetivos de sustentabilidade, uma leitura do artigo 225 da Constituição Federal, e cada instituição avaliar a sua possibilidade de atuação, né, coordenada e em comunicação com os demais entes, e cada cidadão também avaliar a sua possibilidade. Enfim, como a própria Constituição Federal é clara, a gente refere muito direitos, eu tenho direito a um dever, um direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, mas na realidade todos temos um dever de mantê-lo ecologicamente equilibrado, não só para a nossa geração, mas principalmente para as gerações que virão. Então, essa frase tem bastante relação com o que se propõe o Tribunal de Contas deste Estado e para o convite que estamos fazendo a todos, ou seja, para participarem desse debate necessário e importante de defesa e tutela do meio ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado, nós agradecemos a sua presença. O tema foi tão relevante, podíamos continuar conversando por muito tempo. O Atitude TCE Entrevista fica por aqui. Não percam na próxima semana. Obrigado.